Uma boa noite a todos. A graça do nosso Deus repousa sobre cada coração. Amém? Friozinho, né? Alguns viajando, mas você está aqui hoje porque Deus preparou esse dia, preparou essa hora para a gente juntos, em nome de Cristo, celebrarmos a sua glória. E é muito bom louvar a Deus. Eu acho impressionante que, vez por outra, isso ocorre aqui. A gente preparar uma palavra e toda a condução do culto está harmonizada com aquilo que Deus tem no nosso coração. É muito bom, né, saber que Deus é que conduz todas as coisas. Deus conduz a tua vida. Sabe, e a melhor coisa é a gente permitir ser conduzido por Ele. Permitir que Ele seja o nosso guia. O salmista expressou assim: Ele é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até a morte. Felizes aqueles que de fato assim são agraciados. Infelizmente nem todos vão receber esta sabedoria. Sabedoria é algo que a gente precisa na nossa vida, né? E a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre a sabedoria. Hoje eu tenho uma proposição que é a diferença dos sábios e loucos. Nós vamos aprender um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre qual que é a diferença, ou quais algumas diferenças entre aqueles que são sábios e daqueles que são débeis, são loucos, daqueles que são justificados e daqueles que rejeitaram a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios. Capítulo 1, verso 7. Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria é o princípio do saber. Eu fiquei pensando nisso e imaginando como que essas coisas realmente devem ser processadas por nós, nossa mente, nosso coração, e se tornar prático na nossa vida. Eu descobri uma coisa, que sabedoria não é simplesmente ser sábio, a habilidade de ser sábio. Sabedoria, na realidade, é uma forma de condução da vida. É como nós conduzimos a nossa vida. É que revela o quanto nós somos sábios, o quanto nós usamos a nossa habilidade de pensar, de raciocinar, de interagir e de tomar decisões que serão justas, que serão boas, que vão refletir algo futuro e bom para a nossa vida. Ou seja, para cada decisão, para cada passo do nosso viver, é necessário sabedoria. Mas a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo para nada vale nesse sentido. Muitas pessoas têm muita sabedoria, muito saber, muita ciência. Mas qual é a sabedoria que de fato a Bíblia nos ensina, a qual nós precisamos dela para viver? Que tipo de sabedoria é essa? Qual que é essa diferença que faz a sabedoria, que aqui o texto está revelando, né? Temor do Senhor, princípio do saber ou da sabedoria. Mas os loucos desprezam essa sabedoria, desprezam o ensino. Eu descobri uma coisa, que o temor do Senhor é visto, né, na maneira como nós lidamos ou nós relacionamos com Deus. Só há uma forma da gente expressar que temos o temor de Deus. Temor não é no sentido de ter medo, é como eu me relaciono com o Senhor, que é um Deus santo, que é um Deus poderoso, que é um Deus, onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que age, um Deus que é sobre tudo e sobre todos. Como eu posso me relacionar com esse Deus? A sabedoria dos filósofos, certamente, eu posso aprender alguma coisa, mas será muito pouco conhecer a Deus através da filosofia. A sabedoria que a ciência nos proporciona, ela pode nos tornar realmente hábeis em muitos detalhes, em muitos, vamos colocar, em muitos assuntos. Não é verdade?
Eu posso saber muita coisa da ciência, mas a ciência também é insuficiente para mostrar-me como me relacionar com Deus. Deus, por sua imensa sabedoria e graça, aprove nos dar o caminho para que a gente soubesse como se relacionar com Ele. É Deus que nos dá a sua palavra, e através da sua palavra que nós aprendemos que Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona, um Deus que quer ter com você, comigo, com seus filhos, com seus servos, com aqueles que ouvem a sua palavra, uma relação de intimidade, de proximidade. E é interessante a gente ver isso na Escritura. Então, é como eu me comporto como filho de Deus, é como eu obedeço, eu observo os seus mandamentos, as suas palavras, e isso numa atitude de gratidão, não simplesmente como quem está obrigado a fazer algo. Alguns podem confundir isso, imaginar que a relação nossa com Deus é uma relação de serviçência, de obediência, dura, mas não. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos a sua palavra e a sua lei, nós vamos aprendendo que ela nos dá liberdade, ela liberta-nos, ela alivia o jugo que nós temos dentro de nós, que é o jugo do pecado, que é o peso da morte, da separação de Deus. Ela nos faz conhecer Deus, o caminho, Cristo, e assim ela nos aproxima do Senhor. Logo, é em gratidão pela misericórdia divina, em tomar a decisão de redimir cada um de nós, de resgatar cada um de nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, que Ele enviou para morrer na cruz no nosso lugar. Esta gratidão por essa misericórdia, por esta salvação, ela se expressa no que a gente pode chamar o culto a Deus. O culto é um serviço ao Senhor. Todos que confessam a Cristo, todos aqueles que professam fé em alguma coisa, de alguma maneira, eles têm uma religião. Religião vem pela palavra religare, tem a ver mesmo com isso, nos religar mas no sentido daquela que é a religião cristã, ou seja, é a nossa ligação com Deus, porque é a palavra de Deus que expressa isso. Todos nós estávamos desgarrados, todos nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Em Cristo Jesus Ele nos deu vida. A palavra de Deus nos instrui que o Senhor Jesus veio e Ele operou por sua morte e sua ressurreição, porque a nossa justificação, de modo que Romanos nos explica isso, que Ele nos fez amigos de Deus mais uma vez. Ele operou por sua vida ali, por sua obediência, por sua morte, aquela entrega na cruz fez com que a gente pudesse ter uma comunhão com Deus, estarmos ligados a Deus, reconciliados com Deus, é a expressão que Paulo utiliza. É impressionante a gente entender isso aqui. E o texto que lemos, ele fala da primeira ideia dessa proposição, de entender a diferença dos sábios e dos loucos. Nós lemos assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que significa? Que os sábios ouvem a voz do Senhor e os loucos a desprezam. Meu irmão, isso tem um resultado terrível para aqueles que assim procedem, como loucos, mas também tem um resultado maravilhoso para aqueles que ouvem, porque os que ouvem a voz do Senhor são como sábios, são aqueles que atenderam a voz do Senhor, então, e deram o primeiro passo, em temer o Senhor, em obedecer a sua palavra, conforme a sua palavra, conforme os seus ditames, ou seja, a sua lei, a sua escritura, e Ele deixou para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E para nós, a única regra de fé e de prática. Por isso Jesus falou-nos uma coisa tão interessante que ajuda a gente a perceber essa diferença. Lá em João capítulo 10, Jesus expressa assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele vai falando que Ele é o pastor que guarda, Ele é o pastor que conduz, Ele é o pastor que redime, que cuida. Mas há uma relação
expressão da ovelha em relação a esse pastor supremo. Ele diz lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sério. As minhas ovelhas não ouvirão a voz dos estranhos. As minhas ovelhas não ouvirão o estranho. Não vão dar atenção a outra voz, a não ser a voz do supremo pastor, que é Jesus, o Senhor. Isso nós temos que aprender. Então, sábios são aqueles que ouvem a voz do Senhor. Sábios são aqueles que ouviram o ensinamento do Espírito, a chamada do Espírito. Os loucos, pelo contrário, desprezam essa voz, desprezam o temor do Senhor, desprezam a maneira de viver para Deus. Eles não sabem ser conduzidos pela palavra de Deus, do jeito de Deus. Eles querem ser conduzidos à maneira deles próprios. Eles querem ser conduzidos da maneira como o mundo toca, como a moda manda. E a moda muda todo dia. Mas nós vemos aqui hoje, nosso Deus, lá está Malaquias, não muda. O nosso Deus é o mesmo Deus que é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o será para sempre. Ele é o Senhor, o soberano, e a Ele nós devemos nos curvar, nós devemos ouvir a sua voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? A grande primeira diferença entre aqueles que são sábios e aqueles que são loucos é ouvir a voz de Deus. Isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Faz toda a diferença na vida de um ser humano, no sentido de que, quando ele ouve a voz do Senhor, ele aprende do Senhor e vive dos moldes do Senhor. Ele atende à sua voz, ele segue o seu Senhor. Mas os loucos desprezam o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 8, verso 32 e 33, tem uma expressão muito linda que diz, em relação à sabedoria: ouvi o ensino. Começando 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que dá ouvidos à sabedoria, velando dia a dia as portas da sabedoria, esperando as ombreiras da entrada da sabedoria, porque acha a vida e alcança o favor do Senhor. Isso está registrado aqui em Provérbios 8. Então, quando nós nos ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós então estamos vivendo em sabedoria. Nós estamos aprendendo o jeito de servir e glorificar o nosso Deus. Essa é a primeira diferença entre aquele que é sábio e aquele que é louco. A segunda diferença daquele que é sábio e daquele que é louco, a gente poderia expressar da seguinte forma: os sábios entendem, mas os loucos nada entenderão. Para a gente poder compreender isso, nós podemos buscar na palavra de Deus uma expressão de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Qual será então essa grande diferença? Daniel mostra o seguinte: Daniel 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, a outra grande diferença entre os sábios e os loucos é que os sábios entenderão, mas os loucos, ou os perversos, não hão de entender. Eles continuarão na perversidade, eles continuarão, como diz a Escritura, continue o santo a santificar-se, o justo a santificar-se, continue impuro na sua prática perversa. O que vai acontecer? A gente vai lembrar lá do Salmo 37, que a gente não deve ficar o quê? Preocupado, porque prospera o ímpio no seu caminho, porque sofre um, o outro não, porque um servo de Deus às vezes sofre, mas o outro que despreza o Senhor não sofre. Meus irmãos, a palavra nos lembra o seguinte, que o fim deles é como a erva e como a flor da erva, que hoje existe, está bonita, está viçosa, mas amanhã é arrancada, é murcha, é lançada ao fogo. Assim será a diferença.
Então nós não devemos ficar preocupados, nós devemos compreender qual o propósito de Deus na nossa vida, porque os sábios deverão entender os desígnios do Senhor, deverão entender a sua palavra, deverão ler a sua palavra, como diz lá Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Certa vez o presbítero Roberto pregou sobre esse texto aqui. Feliz, né, aqueles que leem, feliz aqueles que ouvem, e feliz aqueles que guardam as profecias registradas nesse livro. É assim que diz essa palavra. Então os sábios, eles entenderão o caminho do Senhor, porque eles vão compreender que não há outro caminho. Lá em João 14, Jesus fala uma palavra interessante. O versículo 23 ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. E no versículo 6 o Senhor Jesus expressa assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então há um caminho para o justo, há um caminho para os sábios, que é um caminho que conduz à salvação, não conduz a um caminho de trevas, ao contrário, conduz um caminho de luz. A palavra do Senhor é luz. O salmista expressou assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Então nós temos que aprender, e ao mesmo tempo nós temos que entender, mas os loucos não compreendem, porque eles não dão ouvidos à voz do Senhor, por isso eles não entendem. A palavra do Senhor diz que até mesmo alguém que tem dificuldade em entendimento, de discernir coisas, se andar pelo caminho da verdade, da palavra do Senhor, isso não é. É assim a palavra de Deus nos ensinando, que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas essa tribulação, esses problemas, nós cantamos há pouco aqui, eles não vão nos fazer desanimar, não vão fazer a gente retroceder, porque aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que servem o Senhor em espírito, em verdade, ou seja, estes que são cheios dessa sabedoria, não retrocederão. O Senhor Jesus disse: aquele que me nega, eu negarei, mas aquele que me honra, eu honrarei. Não é assim? Não é assim? Então nós temos o Espírito Santo como nosso instrutor, como nosso guia. Ele nos prometeu que enviaria o seu Espírito. No Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 a 13, você lê assim, está registrado: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E o Senhor Jesus nos enviou o seu Santo Espírito. Ele veio para habitar em nós. Quando ele vier, disse o Senhor, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tem ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Agora, disse Jesus aos seus discípulos, verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. A Escritura nos ensina que ele nos será o guia. O Espírito Santo não só nos ensinará, mas também irá nos usar como arautos para proclamar as palavras de Cristo, assim como Ele mesmo nos enviou fazer. Ele diz, antes de sua ascensão: olha, ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28. Meus irmãos, a palavra do Senhor não nos deixa ser enganados. Muitos há que acreditam que, uma vez confiados em Deus, em Cristo, terão uma vida como um mar de rosas. Jesus não prometeu isso. Jesus disse: se ele foi perseguido, nós também haveríamos de ser. Não é assim? Se perseguiram a mim, disse o Senhor, perseguirão a vós. João 15, verso 20. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Ou seja, se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Por isso que Ele nos envia a pregar, porque nós entendemos.
E a gente compreende que a palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que realmente liberta, a palavra de Deus que salva aquele que está ainda perdido. E Deus nos ordenou pregar a sua palavra, porque os sábios entenderão, mas os loucos desprezarão a sua palavra, não compreenderão, não entenderão. Daniel 11, 33 e 35, versículo bem intrigante, interessante, diz lá assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Verso 35, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Embora essa palavra possa estar sugerindo, o episódio ocorrido com Epifânio, o Etiô, com o período dos Macabeus, ela tem um reflexo, ela tem um ensino, ela tem algo que nos faz compreender algo a respeito dos sábios. E os sábios sempre deverão ensinar a palavra de Deus, porque eles compreenderam. Quando nós compreendemos algo, nós temos a facilidade de transmitir aquilo. Quando eu não sei, eu não posso ensinar. Como transmitir algo que eu não sei? Como? Certa vez eu fui fazer um arroz lá em casa, recém-casado, que negócio, querendo agradar a esposa, mas eu não sabia fazer arroz. Tomei umas aulas com minha mãe, devia ter feito isso, E aí eu liguei para ela e falei assim: meu amor, como é mesmo que faz arroz? Você tem que afogar o arroz, com sal, alhozinho, depois você vai afogar o arroz. Quanto mais ou menos de medida? Se você fizer uma xícarazinha de arroz, duas, você cobre aí com água. Tá bom, entendi. Mas tem que afogar. Eu guardei isso, que tinha que afogar. Eu fiquei afogando arroz pelo menos umas 2 horas e virou aquela papa, Nem o cachorro quis comer. Olha, não deu muito certo, eu não sei fazer. Mas aí ela me ensinou direitinho. Hoje eu sei. Inclusive comprei uma panela elétrica, agora não era, Entendeu? Não era nem no tempo. Então, a gente tem que ser sábio. E o que a gente aprende, a gente tem que transmitir a outros. E a maior sabedoria que nós podemos adquirir é o conhecimento de Deus. E a melhor sabedoria que nós devemos transmitir é o conhecimento de Deus, porque eu posso saber todas as coisas. Se eu desconhecer a respeito de Jesus Cristo, eu vou encarar a morte eternamente. É por isso que a igreja precisa estar despertada. A igreja precisa ser sábia. A igreja entende, mas os loucos não entenderão. A igreja sabe, gente. Os sábios vão ensinar, ainda que sobre as adversidades. Quanta adversidade a igreja tem sofrido, mas nem isso tem feito a igreja parar. O apóstolo Paulo, quantas vezes nós cantamos aqui a pouco, um dos cantos, atribulado, perseguido, mas ele não parou. Ele disse: olha, eu faço tudo para que de algum modo alguém possa ouvir o Evangelho. Sabe o que é isso? Isso é sabedoria. É andar no conselho do Senhor, isso é obedecer o mandamento de Jesus, é pregar o Evangelho, é ensinar outro que Jesus é vida, Jesus é caminho. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho, não tem outro. Jesus é salvação, Jesus é o Salvador. Então a igreja precisa aprender, precisa entender, naturalmente ela precisa ensinar a outros, porque os sábios ensinarão a outros. Meus irmãos, quantas coisas a Bíblia fala a respeito do sofrimento. Por isso que a gente não pode desanimar. Já preguei sobre isso aqui. A gente tem algumas palavras, como por exemplo, o livro de Hebreus, que nós estamos estudando para o estudo bíblico, dia 6, 7 horas, Então aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz: porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, está falando de Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então, meus irmãos, quando vem a luta, a adversidade, não é à toa. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, juntamente com as provas Ele nos dá livramento. Não há Deus que livra como livra o Senhor. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 5, verso 10, diz assim, olha só que interessante. Tiago 5, 10. Eu sei que às vezes vocês ficam assim, pastor, às vezes não dá tempo para abrir a Bíblia. Mas eu vou lendo aqui, você vai ouvindo. Tiago 5, 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Quantos deles tiveram de enfrentar adversidades terríveis, inclusive a morte? Quantos?
né? Lançados no fogo, lançados nas covas de feras. Quantos, né? Alguns mortos de maneira atroz, mas eles não se calaram, porque eram sábios, porque entenderam que obedeceram ao Senhor. Daram sabedoria. Sabedoria é um modo de vida para a gente poder fazer as coisas como Deus nos ordena. Isso é sabedoria. Sabedoria é apenas conhecer Deus no sentido, né? Eu conheço, eu já ouvi falar, eu sei a sua história, mas eu vivo essa história, como Ele quer e requer de mim. 2 Timóteo 1,8 também nos ensina a respeito desse sofrimento, que a gente certamente não tem como, né? Não passar por ele. Não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo, mesmo preso, não se cala. Então assim é a vida do crente. Só uma coisa vai calar ele: o fim de seus dias. Só isso. Só isso vai parar o crente, mas nem isso vai parar o Evangelho, porque se o mundo, se o inimigo se levantar, como se levantou na história, contra a igreja de Deus, para perseguir, para atormentar, para matar, para punir, para encarcerar, para fazer de um tudo e tentar fazer parar a obra de Deus, a gente viu que não funciona. O Evangelho de Deus não para. Nada pode parar o poder de Deus, e a sua vinda está determinada, a sua palavra está sendo pregada e vai continuar sendo pregada em todos os quadrantes dessa terra, e então depois virá o fim. Última palavra, só para a gente poder entender um pouco mais desses sofrimentos que não tem como fugir deles, mas eles na verdade são sofrimentos momentâneos, viu, irmãos? É por pouco tempo. Então se alegre, diz Paulo, né? Se alegrar no privilégio de poder padecer por Cristo. 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 13, Pedro diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis resultando. Então o crente, ele tem uma alegria que não se explica, né? Ele tem um modo de vida, uma sabedoria de viver que não se compreende se não for pela graça divina do Espírito do Senhor. E por último, a gente precisa compreender uma terceira lição, uma terceira diferença entre os sábios e os loucos. A Bíblia diz que os sábios serão galardoados, mas os loucos receberão um justo castigo, ou seja, eles vão sofrer uma vergonha horrível. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Nós temos isso em alguns lugares das Escrituras. Você tem no Salmo 37, 29, diz que os justos herdarão a terra. A parte B do Salmo também 37, versículo 11, você diz que os justos se deleitarão na abundância da paz. Olha só as promessas, olha o galardão, olha a promessa que Deus está fazendo. Provérbios 3,35 diz: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Sabe o que significa ignomínia? Uma vergonha pública, uma grande desonra, literalmente uma desgraça. Essa palavra é tão terrível, tão feia, né? Graça é algo tão maravilhoso, graça é um favor imerecido. Agora você imagina os loucos, ou seja, aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, que não temem o Senhor, que não vivem como o Senhor quer, aqueles que não atendem ao seu chamar. Esses sofrerão um grande vexame, uma desgraça, uma infâmia, uma grande humilhação. É como se fosse uma humilhação pública. Sabe por quê? Porque não vai ser humilhação de um só, mas de milhares e milhares que desprezam o conhecimento de Deus, infelizmente. Por isso o Evangelho está sendo pregado. Por isso a palavra de Deus diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Quando você prega o Evangelho, aquelas pessoas que ouvem o Evangelho pelo Espírito Santo a ouvem e aguardam e a observam, mas aqueles que a rejeitam, eles estão selando o seu destino, porque desprezaram a voz do Senhor. A palavra de Deus tem uma grande instrução sobre isso.
Tanto no Velho quanto no Novo Testamento essa palavra se repete, diz: olha, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não é a voz simplesmente do A ou do B, não é a voz do presidente ou do cientista ou do poeta ou do profeta que não serve a Deus, não, é a voz do Senhor que está na boca da igreja, que é a igreja que apregou a palavra do Senhor. Então, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não sejais rebeldes como foram aqueles homens e mulheres no dia de Massá e Meribá, por causa da incredulidade, por causa dessa dureza, por causa de tapões assim nos ouvidos, não querendo ouvir a voz do Senhor, não querendo seguir o seu conselho, mereceram. Então, meus irmãos, é necessário ouvir a voz do Senhor, é necessário entender, compreender, caminhar como sábios, porque os sábios receberão galardão da parte do Senhor, mas aqueles que desprezam o Senhor, aqueles que se comportam como loucos, terão sobre si um justo castigo, uma grande humilhação. A palavra do Senhor também diz, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, o seguinte: 2:9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia de juízo. A palavra do Senhor em Isaías 60, 21. Você tem também uma palavra que Deus está dizendo de forma dura, mas isso é a realidade que virá. Todos os do meu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. A palavra do Senhor diz: todas as coisas são para Ele, por meio dele, sem Ele nada foi feito, se fez. Tudo reduz ou redunda, aliás, na glória do seu nome e do seu louvor. Tudo é para a glória dele, inclusive esse grande dia. A palavra do Senhor lá em 1 Samuel 2,30, o Senhor desprezando a casa do seu servo Eli, disse: olha, aos que me honram honrarei, mas os que me desprezaram, eu também rejeitarei. Serão abatidos os soberbos. Ezequiel 21, 26b diz: será exaltado o humilde, mas será abatido o soberbo. E eu quero encerrar com a leitura de Daniel 12:3, onde nós vamos ver registrado o seguinte: